A chave mestra, parte 18. Para crescermos, temos de obter o necessário para o nosso crescimento. E conseguimos isso por meio da lei da atração. Esse princípio é a única maneira de o individual se distinguir do universal. Pense um pouco. O que seria um homem se não fosse um marido, pai ou irmão, se não estivesse interessado no mundo social, econômico, político ou religioso? Não seria nada além de um ego teórico abstrato. Ele existe, portanto, apenas em sua relação com o todo, em sua relação com outros homens, em sua relação com a sociedade. Essa relação constitui seu ambiente e não há outra maneira. Portanto, é evidente que o individual é apenas sua distinção da mente universal, que ilumina todo homem existente no mundo. E a chamada individualidade ou personalidade deste homem é apenas a forma como ele se relaciona com o todo. A isso chamamos de ambiente, e ele é gerado pela lei da atração. A parte 18 a seguir traz mais informações sobre essa importante lei. O pensamento do mundo está mudando. Essa mudança está ocorrendo discretamente e é mais importante do que qualquer outra que o mundo já tenha visto desde o fim do paganismo. Essa atual revolução das ideias de todas as classes de pessoas, daquelas mais instruídas e superiores e também daquelas da classe trabalhadora, não tem precedentes na história mundial. Nos últimos tempos, a ciência tem feito descobertas tão grandiosas, revelado tantos recursos, apresentando possibilidades tão grandes e forças tão inimagináveis, que os cientistas cada vez mais hesitam em afirmar certas teorias como estabelecidas e inquestionáveis, ou em rejeitar outras como absurdas ou impossíveis. Uma nova civilização está nascendo. Tradições, crenças e costumes estão morrendo. Visão, fé e trabalho estão tomando o lugar dos itens anteriormente mencionados. Os grilhões da tradição estão sendo tirados da humanidade. E conforme as impurezas do materialismo vão sendo consumidas, o pensamento vai sendo liberado e a verdade surgindo em traje de gala diante da multidão perplexa. O mundo todo está às vésperas de uma nova consciência, um novo poder, uma nova realização dentro do eu. A ciência física decompôs a matéria em moléculas, as moléculas em átomos, os átomos em energia, e coube a J. A. Fleming, em seu discurso na Royal Institution, decompor essa energia na mente. Ele disse: em última essência, a energia pode ser incompreensível para nós, sendo vista apenas como uma demonstração da ação direta do que chamamos de mente ou vontade. E essa mente é interior e máxima. É tão imanente na matéria quanto no espírito. É o espírito do universo, aquele que sustenta, energiza e permeia tudo. Todo ser vivo deve ser sustentado por essa inteligência onipotente, e vemos que a diferença nas vidas individuais é medida, em grande parte, pelo grau dessa inteligência manifestada por esses seres. É a inteligência superior que coloca os animais em um nível superior ao das plantas e os seres humanos acima dos animais. Vemos que essa inteligência elevada é mais uma vez indicada pelo poder do indivíduo de controlar os modos de ação e assim adaptar-se de forma consciente ao seu ambiente. É essa adaptação que prende a atenção das grandes mentes. Essa adaptação nada mais é
do que o conhecimento de uma ordem existente na mente universal, pois é sabido que essa mente nos obedecerá exatamente na mesma proporção que a obedecermos. Foi o reconhecimento das leis naturais que nos permitiu vencer o tempo e o espaço, planar no ar e fazer o ferro flutuar. E quanto maior o grau de inteligência, maior será o nosso reconhecimento dessas leis naturais, e maior será o poder que podemos ter. É o reconhecimento do eu como uma individualização dessa inteligência universal que permite ao indivíduo controlar as formas de inteligência que ainda não alcançaram esse nível de autorreconhecimento. Essas formas não sabem que essa inteligência universal permeia todas as coisas que estão prontas para serem colocadas em ação. Elas não sabem que essa inteligência corresponde a todas as ordens e que, portanto, estão sujeitas à lei de si mesmas. O pensamento é criativo e o princípio na qual se baseia a lei é razoável, legítimo e inerente à natureza das coisas. Mas esse poder criativo não tem origem no individual, e sim no universal. A origem é a base de toda a energia e substância. O individual é apenas o canal de distribuição desta energia. O individual é simplesmente o meio que o universal usa para gerar as diversas combinações que resultam na formação dos fenômenos, que dependem da lei da vibração, segundo o qual diferentes velocidades de movimento na substância primária fazem novas substâncias somente em determinadas razões numéricas exatas. O pensamento é a ligação invisível por meio da qual o individual se comunica com o universal, o finito com o infinito, o visível com o invisível. O pensamento é a magia que transforma o ser humano em um ser que pensa, conhece, sente e age. Assim como o equipamento apropriado permitiu que os olhos descobrissem mundos exteriores a milhões de quilômetros de distância, com o conhecimento adequado, o ser humano conseguiu se comunicar com a mente universal, a origem de todo poder. O conhecimento que geralmente se desenvolve não passa de uma crença, que não significa nada. Os selvagens das ilhas, dos canibais, acreditam em algo, mas isso não prova nada. A única crença que tem algum valor para uma pessoa é aquela que foi colocada à prova e que se demonstrou ser um fato. Então ela deixou de ser crença e passou a ser uma fé ou verdade viva. E essa fé foi colocada à prova por centenas e milhares de pessoas e se revelou a verdade, sendo exatamente tão útil quanto o equipamento usado. Uma pessoa não pode esperar ver as estrelas a centenas de milhões de quilômetros de distância sem um telescópio suficientemente potente, e por isso a ciência se empenha continuamente em construir telescópios maiores e mais potentes, e é constantemente recompensada com mais conhecimento sobre os corpos celestes. O mesmo acontece com o entendimento. As pessoas então fazem progressos nos métodos que utilizam para se comunicar com a mente universal e suas possibilidades infinitas. A mente universal manifesta-se no objetivo por meio do princípio da atração, que cada átomo apresenta com relação aos outros átomos, em graus infinitos de intensidade. É por meio desse princípio de combinação e atração que as coisas são criadas. Esse princípio é de aplicação universal e é a única forma de cumprir o propósito da existência. A expressão do crescimento se dá mais perfeitamente pela instrumentalidade desse princípio universal. Para crescer, precisamos obter o essencial para o nosso crescimento, mas como somos,
sempre uma entidade completa? Essa completude nos possibilita receber somente o que oferecemos, portanto, o crescimento depende de uma ação recíproca. E vemos que no plano mental os semelhantes se atraem, as vibrações mentais correspondem apenas conforme a sua harmonia vibratória. Assim está claro que os pensamentos de abundância só responderão a pensamentos similares. A fartura de um indivíduo reflete a natureza dele. A prosperidade interna é o segredo da atração da prosperidade externa. A capacidade de produzir é a origem real da fartura de um indivíduo. É por isso que aquele que coloca o coração no que faz, certamente alcançará sucesso infinito. Esse indivíduo dá e dará continuamente, e quanto mais der, mais receberá. O que os grandes financistas de Wall Street, os donos de grandes empresas, os políticos, os advogados de grandes empresas, os inventores, os médicos, os escritores, o que cada um deles dá para contribuir com a soma da felicidade humana, senão o poder de seu pensamento? O pensamento é a energia que a lei da atração coloca em ação e por fim se manifesta na forma de abundância. A mente universal é a mente da substância estática, em equilíbrio. Ela se distingue e assume uma forma por meio do poder do nosso pensamento. O pensamento é a fase dinâmica da mente. O poder depende da consciência de poder. Se não o usamos, perdemos. E a menos que tenhamos consciência dele, não podemos usá-lo. O uso desse poder depende da atenção. O grau de atenção determina nossa capacidade de adquirir conhecimento, que é o outro nome do poder. A atenção tem sido considerada a marca distintiva da genialidade. O desenvolvimento da atenção depende da prática. O incentivo da atenção é o interesse. Quanto maior o interesse, maior a atenção. Quanto maior a atenção, maior o interesse. Ação e reação. Comece prestando atenção, logo você despertará o interesse. Esse interesse atrairá mais atenção e essa atenção gerará mais interesse e assim por diante. Essa prática lhe permitirá desenvolver o poder da atenção. Esta semana, concentre-se em seu poder de criar. Busque o discernimento, a percepção. Tente encontrar uma base lógica para a fé que existe em você. Deixe o pensamento se concentrar no fato de que o homem físico vive e se move e que sua existência depende do ar que alimenta toda a vida orgânica, que esse homem precisa respirar para viver. Depois, deixe o pensamento focar no fato de que o homem espiritual também vive e se move e que sua existência depende de uma energia similar, porém mais sutil, fundamental para a sua vida, e que assim como no mundo físico, nenhuma vida assume uma forma antes que a semente seja plantada, e nenhum fruto é superior à semente que lhe deu a origem. No mundo espiritual, também não pode haver efeito sem que a semente tenha sido plantada, e o fruto dependerá da natureza da semente. Portanto, os resultados que você alcança dependem da sua compreensão da lei, no poderoso domínio da causalidade, o maior grau de evolução da consciência humana. A leitura continua no próximo áudio.